Shalom. Primeiro eu peço escusas pelo tempo que eu passei sem gravar vídeos, mas estou passando por uma situação delicada. Estou começando a melhorar agora. E eu pretendo voltar ao normal e começar a gravar novos vídeos sobre temas diversos, mas ainda não estou numa situação em que eu possa estar fazendo essas gravações. Desculpe pelo gerundismo. Eu possa fazer essas gravações e como a forma como eu vim fazendo anteriormente. Mas, se Deus quiser, em breve eu acho que estarei normal. E eu pretendo voltar a contribuir com todos vocês, com o que eu posso de conhecimento de nossa Torá. Hoje, véspera de Parashat Pinehas, eu peço a todos que vejam o vídeo que eu gravei no ano passado, porque eu não pretendo abordar esse tema hoje, por vários motivos, e principalmente porque eu tenho um tema muito importante para abordar, que é torático também, mas não relacionado exatamente à Parashá da semana. Pois bem, o que acontece? Acho que todos já ouviram falar do Rabino Crescas. Na Idade Média, escreveu um livro sobre os judeus que vieram para a região ibérica, para a Espanha, Portugal. E ele diz que vieram 50 mil famílias, das quais 10 mil eram da tribo de Benjamim. E, entre eles, Leviim e Kohanim, levitas e aarônicos, Kohanim, sacerdotes. Bem, por que estou abordando essa questão? Porque nos livros talmúdicos, nos Midrashim, inclusive livros que falam sobre a mística judaica também, tratam de um assunto muito interessante, e quando nós observamos no Tanakh, nós percebemos que sempre que havia alguma guerra contra Amalek, aquele povo odioso que mostrou ao mundo que é possível sim lutar contra os israelitas. Começaram isso lá no deserto e atacaram o povo judeu. Enquanto o mundo inteiro estava amedrontado, eles mostraram que sim, é possível. Eles atacaram o povo judeu e se tornaram, por isso, o povo mais inimigo do povo de Israel, que em toda geração eles procuram, de algum modo, exterminar o povo israelita. Então nós percebemos um fato interessante. No Tanakh, toda vez que vocês percebem que há uma luta contra Amalek, os enviados para essa luta geralmente são pessoas descendentes de Rachel e Meno, não de Leá, não de Yehudá, não de Shimon, não dos outros filhos, senão dos filhos de Rachel. Os filhos de Rachel são Yosef e Benjamim. Yosef e Benjamim quer dizer que Menashe, Efraim e Benjamim são as tribos que Deus concedeu a eles uma força especial para lutar contra Amalek.
é uma força espiritual, uma força especial. As outras tribos também podem lutar, mas a força especial para essa luta, a capacidade para vencer, foi dada a eles. Aí eu lembro que teve o caso do rei Shaul, que Shmuel ordenou que exterminasse lá os amalequitas, e quando chegou no rei, ele ficou com pena do rei, não quis fazer nada. Então veio o próprio Shmuel chegou e despedaçou o rei. Só que a esposa do rei já estava grávida e Amaleque continuou por causa disso. Pois bem, por que eu estou citando tudo isso? Por que estou abordando essa questão? Nós estamos vendo o que está se passando na terra de Israel no momento. E não há dúvida que tanta maldade, tanta perversidade, não pode vir de outro povo que não seja Amaleque. Então esses que fazem parte desses grupos, que falam em nome do islamismo, mas não tem nada a ver com o Islã. Nós, judeus sefaraditas, nós estudamos, sabemos árabe, ou inclusive temos conhecimento do Corão, do Islã, e nossa abordagem sobre o assunto, nós sabemos que é proibido pelo islamismo o que eles fizeram com mulheres, o que eles fizeram com crianças, e até mesmo com rapazes. E toda essa crueldade não vem do islamismo. Eu não estou defendendo o Islã, ou cristianismo, ou qualquer coisa. Também não estou atacando. A questão é que isso não é Islã. Trata-se do povo amalequita, pela forma como eles agem, né? Tanto que quando Hitler se levantou lá na Europa, em Marshmov Zichron, um rabino, 10 anos antes, avisou aos judeus europeus que dentro de 10 anos se levantaria um descendente de Amalek e causaria muito mal aos judeus, que era o tempo de eles irem para a Palestina, na terra de Israel. Só que riram dele. Eu não me lembro o nome desse rabino, mas riram dele. E não acreditaram, porque o povo que era tido como mais bem educado, mais gentil na Europa, naqueles anos, era exatamente o povo alemão. Então, foi inacreditável o que aconteceu. E o que acontece agora na terra de Israel, entre o povo de Israel, na terra de Israel e o Hamas, é uma prova absoluta de que eles não são exatamente pró-Islã. Eles podem ter seus motivos políticos, né? Levantar um novo califato, mas a verdade é que esses grupos, porque um não se junta a outro se não tem as mesmas ideologias. Então, nenhum deles está defendendo o Islã. Pode se chamar Jihad Islami, pode se chamar Hamas, pode se chamar o nome que quiserem, mas eles não estão defendendo o islamismo. Eles estão defendendo seus próprios interesses, que é o ódio imenso ao povo judeu. E agora, voltando à abordagem sobre a questão da força tribal dos filhos de Rachel, de Menashe, de Efraim e de Benjamim. Como eu já citei em um vídeo anterior, os nomes de pessoas se repetem em famílias que tinham a carta de origem tribal quando estavam na Península Ibérica. Nós sabemos que as famílias que estavam na Península Ibérica, as famílias que ficaram na Babilônia, as famílias que ficaram no Iêmen,
e muitas famílias tunisianas, principalmente de Djerba, sabem de sua origem tribal porque tinham cartas em pergaminho assinadas por rabinos de cada geração. Portanto, nós temos aqui um caso muito interessante, que é apenas um fato de observação, mas está havendo muita crítica sobre Benjamin Netanyahu, pelo fato de que ele tinha que ter o controle absoluto da situação quando houve o ataque, e eu até entendo que havia uma conturbação tão grande no povo de Israel, o povo estava tão dividido, que eu acho que não só o pessoal da inteligência e os que estavam abaixo dele ali não levaram o controle da situação, senão ele mesmo estava praticamente impotente perante aquele caso, tanto que eu não o culpo totalmente. É claro que ele não é isento de culpa, mas não se pode culpar totalmente sem prestar atenção a tudo o que acontecia ali em volta. Toda a desunião, o ataque a pessoas que estavam rezando no Yom Kippur por judeus. Então, tudo isso, ali estava um caos. Mas a questão aqui é que Benjamin Netanyahu, pela questão da lembrança de repetição de nomes, como Rabi Efraim Caro, que era filho de Rabi Yosef Caro, que era filho de Rabi Efraim Caro, que era filho de outro Rabi Yosef Caro, mostra, pelo nome Caro, Yakar, Raben Yakir li Efraim, que a origem dele é na tribo de Efraim. E se você observar o Benjamin Netanyahu, o nome Benjamin é o sobrenome. Netanyahu seria o nome dado a benjamitas. E os filhos dele, né, o principal mais conhecido é Yair. Então, ele também está citado no livro de Esther. E essas pessoas que têm origem, né, na Espanha, como o caso dele, por exemplo, apesar de que ele é ashkenazi, mas a origem de muitas famílias ashkenazitas está na Espanha. Essas famílias, elas repetem nomes por sequência, e a gente nota que sabem de sua origem tribal. Não são todas as famílias que sabem hoje em dia, mas algumas sabem. Tem os Pasternak, por exemplo, que são da mesma origem dos Abarbanel ou Abravanel, que são de origem davídica. E geralmente nessas famílias, o nome das famílias davídicas, por exemplo, o nome Hezqiel, ou David, ou Shealtiel, também se repetem muito, exatamente para manter aquela memória das origens. E nós vemos aqui, entre os levitas, por exemplo, o nome Asaf é muito repetido, o nome Shemuel é muito repetido, porque são levitas, são nomes de antepassados. E no caso do Benjamin Netanyahu, o que eu quero dizer aqui é que na importância do governo dele é que ele tem força dada por Deus. Como eu falei antes, existe uma força espiritual nas pessoas dessas tribos para a luta contra Amalek. E nesse caso, eu quero simplesmente citar que Deus proporciona um governo com capacidade para isso nesse momento e merece o apoio apesar de tudo. Shabbat Shalom, Umevorach.